Deixa só eu ver se... Espera só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal, voltei. Só estou tentando aqui compartilhar a minha tela com vocês, que está dando uma travadinha, mas vou tentar agora de novo. Estão conseguindo visualizar minha tela, pessoal, agora? Sim. Deixa eu pegar aqui os meus olhos para que eu consiga ver bem e falar com vocês. O material eu não estou vendo. O material não está vendo? Conseguiu ver agora, Daí? Agora sim. Agora sim, né? Mas vocês já receberam esse material aí também que eu mandei em PDF, né? Eu mandei certo. no grupo também o material. Caso vocês não consigam visualizar, o material está no grupo só por precaução. Mas aí a gente vai tentando acompanhar por aqui e depois vocês têm o material para dar uma olhada, beleza? Certo. Ok, então aqui nós estamos com o Adair, nós temos o Alexandre, a Maiara, a Mayra, a Cristiane e a Elisandra. Bom, pessoal, então vamos aqui, vamos começar. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos gerais da qualidade, que são os aspectos que formam o nosso processo de inspeção, de monitoramento dentro dos nossos processos de qualidade. E que quando nós tratamos desses aspectos, nós precisamos entender que existem X situações que nós precisamos nos atentar no momento em que nós vamos efetuar relatórios, que nós vamos efetuar essas inspeções, e que são essas ferramentas que controlam e que nos ajudam no momento em que nós vamos realizar esses processos, tanto voltado para a inspeção, tanto voltado para o monitoramento. Agora, antes de nós entrarmos no nosso tema, eu quero fazer uma pergunta. Controlar o processo é suficiente para ter qualidade e produtividade dentro de uma empresa? Me digam aí, qual é a opinião de vocês sobre isso, frente a isso? Eu acredito que não, porque tem que controlar pessoas, materiais e etc. É isso aí. Calma aí. Quem falou comigo foi o Adair, certo? Certo. Vamos lá, Cristiane, Elisandra, Mayra, Maiara, o que vocês acham? O Flávio, o Alexandre? Controlar o processo é suficiente para ter qualidade e produtividade dentro do nosso ambiente de trabalho? Eu acho que não. O porquê que tu acha que não? Porque, tipo, nem sempre só é baseado nisso, no caso, dentro de um processo, digamos, né, para a formação de um produto, porque tem ligado várias coisas para a gente chegar na palavra, digamos, qualidade, né? Exatamente. Então, eu vejo que não seria necessário só isso para poder dizer que é qualidade no caso, né? E que está 100% e que é infalível e que é o suficiente. O que você acha, Mayra? Isso. Viu, Mayra? Eu sabia que eu ia aprender seu nome. Eu não ia te chamar de Mayara para sempre. Tranquilo, prof. Não me ofenda, mas eu olhava e disse, gente, são duas Mayaras e eu não conseguia ver que faltava um A nesse nome, mas tudo bem. Tudo bem. Eu concordo com o pessoal, porque, assim, eu vejo ali
pelo meu processo. Porque se eu tenho uma matéria-prima de baixa qualidade, mesmo eu controlando o processo, meu produto final vai sair com defeito, vai sair com falha. Eu acredito que não adianta só eu controlar o processo, tem que controlar fornecedores, todo o processo. Na verdade, são X fatores que existem, né? Que nós Isso. precisamos estar atentos e que não depende só de um ou de outro, depende de um conjunto, né? Exato. O que você acha, Mayara? Agora eu tô falando com a Mayara. Eu também concordo com o pessoal. Eu acho que não depende só do processo, mas tem muita coisa. Além disso, tem que controlar, né? É. Para chegar na qualidade boa do produto. Exatamente, para que nós possamos atingir essas qualidades. O que você acha, Flávio? Fábio. Oi? Fábio. Nossa, por que eu falei Flávio? Desculpa, não foi intencional. Não, tranquilo, não tem problema. Nem tudo pode ser medido, né? Então, você não tem como controlar o processo inteiro, que nem nós também, lá na empresa, atua na área da qualidade. Se mais que você acompanhe o processo em si, como a demanda é muito grande, lá no final sempre tem algo danificado. É exatamente isso. Então, assim, pessoal, como a maioria de vocês falaram que isso não é o suficiente, que isso não é tudo, vocês estão corretos, porque não existe um controle 100% infalível. É por isso o risco de falhas sempre existiu e ele sempre existirá, independente dos processos que nós façamos. Porque mesmo em processos altamente automatizados, esse risco de falhas e essas falhas existem. Então, cabe às pessoas estudar maneiras para reduzi-las. E é isso que nós fazemos quando nós atuamos no setor de qualidade. Nós estudamos maneiras cabíveis de reduzir essas falhas, esses processos danosos que estão no nosso ambiente de trabalho. Porque muitas vezes os administradores das empresas consideram que o controle do processo só gera custos, porque não agrega valor ao produto. Só que nós precisamos entender que um dano em um produto causa consequências terríveis à imagem e à credibilidade da empresa. E assim, as ferramentas da qualidade servem para que possamos atuar de forma preventiva e proativa nessas resoluções de falhas que ocorrem no dia a dia, na indústria e em vários outros setores. Então, assim, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram qual é o custo da qualidade dentro de uma empresa? Vamos lá, me digam. Vocês já se perguntaram o que gera, quanto custa uma qualidade eficiente dentro de uma organização? Eu acredito que é menor que a quebra. Que é menor que a quebra. Boa resposta. Era isso mesmo que eu ia falar com a Dercy. Se você não tem qualidade, você não tem atuando no problema. Daí o problema se torna mais caro. Às vezes a gente brinca com o pessoal. É melhor eu estar acompanhando vocês que eu estar arrumando peças que vocês danificam. Porque às vezes, se arrumar, nunca fica 100%. Olha, e vocês estão com o pensamento totalmente correto. Para vocês terem uma ideia, vocês estão visualizando esse segundo slide aí que eu mudei? Sim. Pronto. Sim. A presença de... Oi, quem falou? Não está aparecendo o slide aqui. É a Mayara? Tu não está visualizando, Mayara? Não está aparecendo. Só está aparecendo uma bolinha do teu nome que está falando, mas não está aparecendo nada. Para os outros está aparecendo. E agora? Não está aparecendo. Não está aparecendo? Então, deixa eu tentar aqui de novo. Agora vocês estão me vendo, certo? Não, Sim. Eu não estou vendo. Agora estou. Tá conseguindo ver, Mayara? Sim, agora estou vendo. Tá, então eu vou mudar a tela agora e ver se você está conseguindo visualizar a tela agora do slide. Espera só um pouquinho agora. Tá visualizando? Não, só aparece uma bolinha, o dedo. Pra mim aconteceu isso, a internet estava meio ruim semana passada.
Então às vezes apareceu agora. Apareceu? Então, assim, eu já ia falar. E qualquer coisa, Mayara, pode tentar ir acompanhando pelo slide, que é o mesmo slide, o mesmo PDF que eu mandei para vocês no grupo, tá? Tá bom, Mas obrigada. assim, nada, qualquer coisa você me chama. Se alguém mais não estiver visualizando, pessoal, vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer e qualquer coisa, vão acompanhando pelo slide, que é o mesmo material. Então, assim, quando nós falamos sobre o custo da qualidade, que é uma pergunta que às vezes as pessoas falam, poxa, mas o cara tá aqui e fica só me olhando o dia inteiro, tá ganhando para não fazer nada. Mas enquanto ele não está fazendo nada, é sinal de que as coisas estão conformes. Porque no momento em que ele começa a corrigir, que foi tudo que o Adair e o que o Fábio falaram, no momento em que ele começa a entrar no processo porque está aparecendo erros, aí o problema começa a crescer. A presença de não conformidades no processo e a falta de qualidade com certeza geram custos adicionais. Porém, esses problemas podem e devem ser corrigidos. Se vocês observarem nessa ilustração que eu coloquei aqui embaixo, os custos é uma imagem que ilustra os custos com a falta da qualidade em uma empresa. Digamos, se as pessoas responsáveis pela qualidade encontrar e corrigir um problema no setor de trabalho, esse problema gera o custo de uma vez mais do que o que seria necessário. Se esse problema foi encontrado e corrigido dentro da própria empresa, mas depois sair do seu setor de trabalho, ele vai gerar 10 vezes mais custos do que o normal. Agora, é onde entra o que os meninos falaram, tanto o Adair quanto o Fábio. O problema não é quando você encontra o erro, o problema é quando o erro sai da organização e vai para o cliente. Se um problema for corrigido após a prestação do serviço, ou seja, depois de entregue ao cliente, esse problema custará 100 vezes mais para a organização. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, porque a inspeção final de um produto ou processo não é mais um sinônimo de qualidade. Nós precisamos ter em mente, pois agora vive-se numa era de gestão da qualidade, é essa era que nós vivemos atualmente, na qual se destaca o comprometimento e a participação de todos para que esta seja mantida e, principalmente, não só ser mantida essa qualidade, mas ser sempre melhorada. Então, é isso que nós precisamos ter em mente quando nós tratamos hoje sobre qualidade. Se vocês observarem essa próxima imagem aí que eu coloquei, nós falamos sobre inspeção. Inspeção avalia a conformidade. Isso gera desperdícios. A gestão da qualidade, ou seja, todos são responsáveis pela qualidade. A avaliação em todas as etapas da produção, não só na inspeção, mas sim na gestão. Porque quando nós falamos sobre inspeção e monitoramento, nós precisamos entender que nós entramos no ponto da gestão da qualidade. E para que nós possamos entrar nessa gestão, nós precisamos entender que não é só manter essa qualidade, e sim focar sempre na melhora dela. A estatística está intrinsecamente ligada ao gerenciamento do processo de produção, ou seja, conforme vocês vão visualizar nessa próxima imagem. Estatisticamente, gente, tem hora que trava umas palavras aqui, viu? Por favor. Estatisticamente falando, nossa, ainda falei errado. As informações ligadas para esse gerenciamento, elas podem ser visualizadas aqui embaixo, ó, com a informação que são os fatos e dados. A coleta dessas informações, o processamento delas, a disposição delas, o conhecimento, o processo gerencial, que aí entra o PDCA, entra as metas de sobrevivência humana, a solução desses problemas. Então, assim, é só para vocês entenderem como isso funciona. E para que nós possamos fazer esses monitoramentos, essas inspeções, nós precisamos entender as ferramentas que nós podemos utilizar para colocar
cada uma dessas inspeções, desses monitoramentos em prática. Então, é aí onde nós entramos com as ferramentas da qualidade. Porque as ferramentas, para o uso na rotina de trabalho, elas servem para transformar os dados em informações, ou seja, para identificar oportunidades, analisar problemas, priorizar ações, focar com rapidez nos resultados que nós queremos, obter conclusões precisas e, por fim, como todo processo, definir metas e acompanhar os resultados que são estabelecidos pela empresa. São isso que as ferramentas buscam, são isso que as ferramentas proporcionam dentro de uma organização e no nosso meio de trabalho. É por isso que elas estão ligadas com a nossa inspeção e com os nossos monitoramentos, porque ela vai nos auxiliar, ela vai nos dar os meios para que nós possamos efetuar essas inspeções, esses monitoramentos de maneira correta. Mas para que tudo isso ocorra, nós precisamos entender que o processo deve estar padronizado com essas metas, que são definidas e plausíveis. Então, assim, nós precisamos ter isso em mente. As ferramentas da qualidade mais conhecidas e utilizadas pela indústria são... Vocês já trabalharam, vocês já viram fluxograma, esse tipo de coisa? Sim. Já trabalharam, já viram tudo isso, né? Já fizeram a elaboração deles na prática? Sim, também. Também, né? Tá, então a gente vai fazer... da indústria, né? Isso. De cada então... um dos seus trabalhos, a gente teve que fazer um. Tá, vocês montaram o que tanto? Para eu entender. Desculpa, prof, eu não entendi a pergunta. O que vocês montaram? Montaram fluxograma, montaram o que mais? O histograma a gente já fez também, folha de verificação foi tratado, a gente também já aprendeu. Essa cartas de controle eu não me lembro, Piazada, eu não me lembro, será que a gente já usou, trabalhou com ele ou não? Não. Assim, vai. Quem é que vai falar agora? A carta de controle não é semelhante à folha de verificação? Isso, exatamente. É bem semelhante. Eu não assim, lembro vocês trabalharam isso de maneiras gráficas, digamos, diagrama de Pareto. Vocês fizeram ele no gráfico? Sim. Sim, o diagrama, sim. Então, assim, hoje a gente vai dar mais essa reforçada, porque para que nós possamos entrar nessas ferramentas do monitoramento, nós precisamos ter essa pincelada com relação às ferramentas que nós utilizamos para essas inspeções e para esses monitoramentos. Então, assim, utilizadas pelas indústrias, a maioria são fluxograma, cartas de controle, histograma e as folhas de verificação, que subsidiam a coleta de dados, né? Essas informações aí são as que estão subsidiando a coleta de dados dentro das indústrias. Quando nós partimos para o gráfico de Pareto, o diagrama de causa e efeito e o diagrama de dispersão, esses aí já auxiliam na análise desses dados. Então, assim, para utilizarmos essas ferramentas, é importante que nós possamos conhecer o conceito de cada uma delas um pouquinho, inclusive o conhecimento nelas das planilhas eletrônicas, que é isso que a gente vai estar abordando hoje e colocando isso em prática. Então, assim, hoje as indústrias, em maneira geral, elas gerenciam o tempo todo as pessoas, os processos, os recursos, mas aí eu pergunto, o que significa gerenciar tudo isso? Para vocês, o que significa gerenciar? Não levando em consideração o que Campos está dizendo. Gerenciar para mim vai ser quase administrar, cuidar as alterações e tudo mais. Exatamente. É saber e monitorar todos os processos. Então, assim, segundo Campos, gerenciar nada mais é do que atingir metas, ou seja, meta é um resultado a ser alcançado e as ferramentas da qualidade são os meios mais eficientes para alcançá-las. Esse é um processo caracterizado por 3 partes, que no caso é o que nós estamos vendo aqui ao lado, que é o objetivo, o valor e o prazo,
que vão estar resultando nas metas. Então, assim, portanto, gerenciar é atingir essas metas, resolvendo problemas que são resultados indesejáveis de um processo, e assim, o estudo das ferramentas da qualidade visam fornecer subsídios para a resolução desses problemas. Digamos, o que uma empresa ganha com a implantação dessas ferramentas? Me digam aí. Ao ver de vocês, o que uma empresa ganha no momento em que ela faz a utilização dessas ferramentas da qualidade? Primeiro de tudo, buscando a solução dos problemas, diminuindo as percas, aí já é um ganho que ela tem. Usando essas ferramentas para medir, né? Exatamente. O que você acha, Elisandra? Acho que ganha os dados do processo. De perdas, sei lá. Exatamente. Principalmente essa questão de perdas, assim. Quando nós falamos sobre o que a empresa ganha com a implantação dessas ferramentas da qualidade, ela ganha otimização de tempo e de recursos, ela evita retrabalhos, ela melhora a motivação da equipe, pois todos se sentem parte do resultado e a empresa ganha com o comprometimento de cada funcionário para a execução dessas tarefas. Então, a empresa ela não ganha só com a produção, mas ela também ganha com o trabalho humano, com a mão de obra do funcionário, com a dedicação que ele vai ter, que vai ser uma dedicação totalmente diferente, vai ser uma dedicação mais comprometida, ele vai ter um interesse, ele vai ter um desenvolvimento melhor. Então, não vai ser um benefício só para a empresa ou só para os donos, vai ser benefícios para todos, porque todos irão se sentir parte real do processo. Então, é isso que nós ganhamos quando a gente fala de ferramentas da qualidade. É o comprometimento de cada pessoa com a execução das tarefas, resultando, assim, nas metas que a empresa estava colocando. E para que nós possamos tratar um pouquinho sobre isso, eu vou falar agora, eu vou dar uma leve pincelada sobre histograma. Como vocês já viram, essa ferramenta tem como objetivo apresentar os dados de maneira simples e permitir a obtenção de informação sobre o comportamento do processo. Ou seja, sem dúvidas, o seu principal uso é na realização de inferências sobre a população por meio de amostragens. A sua principal característica, quando nós falamos do histograma, é a visualização da variação de um determinado processo em torno da média. Mas, normalmente, quando a gente fala de histograma, a gente fala que o uso dele é mais recomendável quando a gente se trata de amostragens superiores a 50. Mas, assim, são apenas recomendações, não que seja necessário fazer só nessas hipóteses. Mas quando nós falamos de histogramas para obter e conseguir elaborar um de maneira correta, nós precisamos fazer o quê? De alguns passos. Dentre eles estão criar uma folha de verificação para a coleta dos dados, colocar os dados em ordem crescente, determinar a amplitude desses dados, o maior valor até o menor valor, determinar o número de classes, bem como o seu intervalo, determinar os valores extremos de cada classe, construir a tabela de frequência seguindo o diagrama que vai ser colocado. E assim, e como nós vimos, já trabalhamos algumas vezes, a maioria desses relatórios, quando se trata de histograma, eles podem ser elaborados no Excel, que é o que acaba facilitando bastante a elaboração desses relatórios. E, na verdade, hoje é uma das ferramentas mais utilizadas para a elaboração desses relatórios. Agora, saindo um pouquinho do histograma e entrando no diagrama de Pareto, eu vou pedir que vocês... Deixa eu olhar aqui, gente, porque o meu computador está carregando aqui uma parte já.
Pronto, consegui aqui. Então, assim, quando nós falamos sobre o diagrama de Pareto, ele é uma abordagem estatística que permite, através de uma representação gráfica específica, a identificação dos aspectos relevantes relacionados à qualidade. Ou seja, o gráfico de Pareto é um gráfico de barras verticais que tem como objetivo, o principal objetivo dele é dividir o problema grande em um grande número de problemas menores. Ou seja, é reduzir ao máximo os problemas de grande proporção para que eles fiquem em proporções bem menores. E com esse diagrama nós conseguimos priorizar esses problemas. Nós conseguimos, com ele, otimizar a tomada de decisões dentro da empresa. Porque as etapas para a elaboração e obtenção do diagrama são a identificação do problema, a estratificação, a coleta de dados sobre esses extratos, a priorização e os desdobramentos que nós vamos ter sobre esse diagrama. Se vocês observarem aqui nesse próximo slide, está apresentando um estudo de caso utilizando a estratificação em que se estudou as perdas de produção decorrente de problema de manutenção de linha. No caso, por tempo, foi identificado por hora, dia da semana, dia do mês, o turno, se era dia ou noite, por lugar, se o problema era na máquina, na área ou na posição, por tipo, se era matéria-prima ou se era produto, o sintoma, se era um defeito ou uma ocorrência. E aí, no caso, também tem outros fatores. Se era turno, operador, método, processo, instrumentos de medida, condições de tempo, ferramentas. Então, assim, são X situações que nos auxiliam no momento em que nós vamos estar criando esses diagramas. E se vocês observarem aqui, eu trouxe um modelinho de diagrama de Pareto bem simples, só para a gente ter uma ideia de como ele funciona e de como ele fica depois de pronto. E aí nós entramos na folha de verificação, que como o Adair falou, ela é bem parecida com a carta de controle. Então, assim, a folha de verificação, os princípios de utilização dela são vários, dentre os quais se destacam 3. Mais independentemente do objetivo, é fundamental que a forma de registro dessas folhas de verificação sejam planejadas. No caso, inspecionar o produto, se é conforme ou não conforme, monitorar para saber o acompanhamento e o desempenho do processo produtivo e controlar, reduzir perdas e evitar retrabalhos. Essa ordem de produção seria uma folha de verificação, prof? Desculpa, repete para mim, Cris. Uma ordem de produção, um diário de bordo, seria uma folha de verificação? Dependendo da maneira como ele foi preenchido e dos dados que contém nele, sim, podem ser utilizados como uma folha de verificação. Vai depender das informações. A gente baseia nele, né, prof, para acompanhar perda, né? Para a gente ter um indicador, então a gente se acompanha pela perda da OP, né? Exatamente, é isso que eu falo. Às vezes, as informações que contém nessa ordem de produção... É a ordem de produção que você falou, não foi isso? Isso, aham. As informações que contém nela podem sim ser classificadas como uma folha de verificação. Ela só não está com o nome lá, folha de verificação, entendeu? Mas ela tem a mesma função, porque o que você faz com essa ordem de produção é inspecionar o produto para saber se ele está conforme ou não, certo? É assim, ó, a ordem de produção, então, o PCP cria para a gente e vai para a produção. Então, por exemplo, a ordem é de 700 peças. Então, a gente vai acompanhar, vamos supor que é da prensa, né? No processo de estampagem. Então, a gente acompanha todos os processos, então perdeu 20 lá na prensa e 10 no polimento, digamos. Depois, chega no final, o PCP vai fazer essa contagem e passa para a qualidade levantar essas perdas para a gente poder ter indicadores, né? Daí todo mês tem reunião para levantar o indicador de perda que a gente tem na empresa, porque a gente tem uma meta para cumprir, né? Então, assim, é por isso que eu falo. Ela serve para inspecionar, para monitorar, porque no caso aí, com o monitoramento, você acompanha o desempenho do processo produtivo, que aí no caso você consegue avaliar as perdas que teve naquela produção, para que consiga gerar os indicadores.
Sim. Então, assim, nesse caso aí, a tua ordem de produção, ela pode sim ser considerada uma folha de verificação, sabe? Tudo isso é muito relativo, porque, assim, às vezes, as informações que contém, nesse caso, as informações que contém na tua ordem de produção, elas se enquadram perfeitamente numa folha de verificação. Ela tem esse mesmo intuito, tá? Sim. Então, assim, a ferramenta, essa folha de verificação, utilizada para organizar o processo de coleta de registro de dados, de uma forma a contribuir para otimizar a posterior análise dos dados que são obtidos, que no caso gera a nossa folha de verificação. Toda essa junção, essa forma de otimizar esse processo, com essa análise de dados, é que faz com que nós possamos ter essa folha de verificação, que nós vamos conseguir visualizar esses processos da melhor maneira. Digamos que um exemplo, de um modelo de ferramenta no qual se percebe que as falhas apresentadas por tipo de defeito, que no caso a estratificação deles, é o agrupamento dessas informações por critérios estabelecidos. Esses critérios são cuidadosos quando necessário. Quando que eles são necessários? Eles são necessários para definir o período do tempo de coleta. Eles são necessários para desenhar a folha de verificação de uma forma clara e fácil de ser utilizada. Nós precisamos ter isso em mente, que eu não posso desenvolver um formulário ou um documento para controle, avaliação, monitoramento ou inspeção que não seja de fácil entendimento, de fácil utilização, que seja de difícil compreensão. Então, eu preciso deixar esse formulário o mais claro e compreensível possível, para que as pessoas que possam ter acesso a esse relatório consigam entendê-lo da melhor maneira e o mais rápido possível. Eu preciso obter dados de uma maneira consistente e honesta. Se eu começo a ocultar informações desses meus relatórios, eu não vou estar sendo honesta com a real perda ou ganho dentro da organização. Eu vou estar fazendo um relatório falso, que vai acabar resultando em processos, em resultados provavelmente negativos dentro da organização. E também nós precisamos certificar de que as pessoas que irão preencher esse formulário saibam realmente e concordem com o que essa folha de verificação está dizendo. Eu não posso colocar uma pessoa leiga para fazer o preenchimento de uma folha de verificação ou para fazer a inspeção e o monitoramento de algum processo, de algum serviço, se é uma pessoa que não tem conhecimento real de como aquilo funciona. Então, eu preciso ter esse cuidado. Certificar de que essa pessoa que está preenchendo, de que está tendo contato com esse formulário, ela realmente saiba o que ela está fazendo. Então, é por isso que nós precisamos ter esse cuidado. E sem esquecer que a folha de verificação bem feita, ela auxilia muito na solução de problemas dentro da organização, tanto voltado para produtos, como voltados para processos. E para que nós possamos elaborar uma folha de verificação, nós devemos definir, antes de tudo, o objetivo da coleta de dados e incluir campos que, no caso, seriam títulos para identificar sobre o que é aquela folha de verificação, né? Por exemplo, se é uma folha de verificação para reboques de locomotivas, um exemplo. A identificação do responsável pela coleta. Quem está fazendo esse preenchimento? O período de observação, de quando a quando essa checagem foi feita. O registro de ordem de dados, por turnos, datas da coleta, turma, período da coleta, enfim. Informações que assegurem o registro desses dados que estão sendo coletados. E, mais uma vez, instruir os envolvidos na coleta sobre exatamente o que, onde, quando e como será feita a coleta desses dados. Se vocês observarem aí bem embaixo, eu coloquei um exemplo simples sobre como pode ser uma folha de verificação. No caso, é um acompanhamento de descarte de embalagem aí, né? Mas assim, aí ele está informando os dias em que está sendo feita a conferência, quais são
as conferências sobre o que estão sendo feitas. No caso, microfuros, pregas, falhas em soldas. Então, assim, é apenas para que nós possamos ter uma ideia de como funciona essa parte da folha de verificação. E se vocês observarem, assim, alguns exemplos que eu trouxe, que eu tenho para passar, é que, digamos, em produtos adquiridos em supermercados, um exemplo, são embalados e utilizando o processo de extração de ar. Esse processo de extração de ar, ele é seguido pela selagem da embalagem. Então, assim, analisando uma ficha de avaliação, é possível perceber nesse produto que a principal causa de descartes em alguns objetos de embalagem, nesse tipo de processo, é a prega, a área da qual a selagem dessas embalagens é feita, o que dá a entender que se trata de uma falha operacional durante a colação do produto na embaladora do vácuo. Assim, no caso, o que é que nós poderíamos fazer para diminuir esse problema na embalagem? No caso, se a maior falha na selagem da embalagem, feita essa avaliação dessa folha de verificação, a principal causa de descartes dessa embalagem é o tipo de prega que é feito, no caso, na selagem da embalagem. É uma falha operacional durante a colocação do produto dentro da embaladora de vácuo. Nesse caso aí, qual seria a alternativa para que esse problema fosse minimizado ou reduzido ou até mesmo sanado? O que vocês acham que nós poderíamos fazer para resolver esse problema de selagem de produto? Já que o problema consta-se no momento em que vai colocar o produto na embaladora. Capacitar o operador, um treinamento, conhecimento da máquina que trabalha? Exatamente, Aldair. A primeira colocação que poderia ser feita, uma das primeiras alternativas, na verdade, para minimizar esse problema, é o treinamento dos operadores responsáveis por essa atividade, já que, feita uma análise na folha de verificação, feita uma checagem, foi feito todo o levantamento de dados e de informações, e puderam concluir que tratava-se de uma falha operacional durante a colocação do produto na embaladora a vácuo, então o correto seria minimizar o problema treinando os operadores responsáveis. Seria a atitude mais viável e mais cabível para poder resolver o problema. Então, assim, o mais importante é saber que uma folha de verificação ela pode atender vários usos, dentre os quais é possível destacar, no momento em que nós elaboramos uma folha de verificação, apontar itens que apresentam alguma não conformidade, inspeção de atributos, estabelecer a etapa ou a causa de um problema, e sem contar que ela monitora o processo como um todo. Através dessa folha de verificação, eu consigo ter uma visão geral sobre o meu processo, sobre o meu produto ou serviço. E entramos também no nosso diagrama de dispersão, que o diagrama de dispersão permite identificar o grau de relacionamento entre as duas variáveis consideradas numa análise. Ou seja, quando nós falamos do diagrama de dispersão, nós precisamos entender que ele é útil para estabelecer associações, se existir, entre dois parâmetros ou dois fatores. Portanto, o diagrama de dispersão, ele permite representar o que acontece com uma variável, quando outra muda, com o objeto de testar a teoria de que as duas estão relacionadas e estudar o tipo de relação que pode existir entre elas. E sem contar que existe esses tipos de diagrama de dispersão. O linear positiva, o constante, o linear negativa, o que não existe nenhuma. Então, assim, é só para que a gente possa entender um pouco sobre o que se trata o diagrama de dispersão. E saindo do diagrama de dispersão, nós temos aí o quê? O fluxograma,
que, assim, quando nós falamos de fluxograma, antes de pensar em melhorias para um processo, nós precisamos conhecê-lo. Qualquer processo, antes de tentar encontrar melhorias para ele, eu preciso saber como é que esse processo funciona. Ou seja, é preciso conhecê-lo, estabelecendo uma sequência de lógica de todas as atividades e os recursos que são necessários para que estas possam ser executadas. Em resumo, é necessário ter o processo totalmente mapeado. Então, para que eu consiga ter esse processo totalmente mapeado, o meu fluxograma entra. Porque o fluxograma, ele é uma descrição gráfica de uma atividade que facilita a visualização e o entendimento de uma tarefa, pois apresenta as etapas do processo de forma sequencial. Então, assim, quando nós tratamos sobre esse fluxograma, nós precisamos ter como base que nós precisamos entender que o fluxograma, ele é a base para o programa de análise de perigos e de pontos críticos de controle, o famoso conhecido APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, assim, às vezes a gente deve ficar se pensando, meu Deus, vocês já viram como é que funciona a montagem e tudo mais, de fluxogramas e tudo mais. Aqui ao lado, vocês vão observar que se fosse para ser construído um fluxograma para elaborar-se um suco de laranja, os passos para se elaborar um suco de laranja, para se fazer um suco de laranja, seriam esses. Obviamente, o início, né, seria lavar as laranjas, partir as laranjas, espremer as laranjas, filtrar o suco, e aí entra uma pergunta, seria com açúcar ou sem? Para adicioná-la, e aí eu chegaria ao fim do processo, com ou sem. Então, para que eu consiga entender cada uma dessas barras, cada uma dessas etapas do fluxograma, elas têm uma função. Eu não vou simplesmente elaborar um fluxograma porque eu acho bonitinho que ele precisa ter um triângulo, que ele precisa ter um redondo, um quadrado. Não. Cada símbolo daquele dentro do fluxograma, ele tem uma função. Ele está ali por um motivo. Nós temos o início, que é o terminador, né? Que ele representa o início ou o fim do processo. O fluxo, que representa os dados ou o controle de execução. Nós temos o processo, que representa uma ação ou um passo que será dado dentro do nosso fluxograma. Nós temos o nosso ponto de decisão, que representa uma condição a ser avaliada, permitindo duas ou mais alternativas. É onde eu tenho tipo uma pergunta. E aí, é sim ou não? Nós temos o campo para leitura, que é a entrada de informações. Tem a impressão, que representa a saída dessas informações. E para um ponto, aqui eu coloquei apenas alguns símbolos, mas existem bem mais símbolos. Mas só para que nós possamos entender, no final de tudo ainda tem o conector, que representa a conexão entre dois fluxogramas contidos ou não na mesma página, porque às vezes nós não conseguimos deixá-lo na mesma página, nós temos que fazer essa divisão. Com essa divisão, nós fazemos essa conexão com esse símbolo. Então, assim, existem bastantes símbolos e bastantes maneiras de se formar o conector. E para que nós possamos entender tudo isso, nós vamos começar a colocar um pouquinho do que nós vimos em prática. E eu trouxe aqui para vocês uma pequena situação, que eu vou estar ajudando vocês agora a resolvê-la e tentando colocá-la em prática da melhor maneira possível. No caso, eu trouxe para vocês o caso de uma empresa de produtos cárneos que estavam apresentando um índice elevado de reclamações em relação às linguiças cozidas que eram produzidas. Como procedimento inicial, o supervisor de produção solicitou ao departamento de qualidade um levantamento das reclamações do produto no último trimestre de 2019. Os dados estão relacionados na tabela que eu coloquei embaixo e com base nessa tabela de dados, nós vamos elaborar o nosso diagrama de Pareto frente a essas informações, que são essas aqui. Quando vocês trabalharam com o diagrama de Pareto, vocês elaboraram gráficos... Professora, aqui não está aparecendo mais a tela. Não está aparecendo, Elisandra?
A minha não. Faz hora até sair da aula, voltei para ver se volta e não. Então faz o seguinte, Elisandra, tá conseguindo... Não tá vendo minha tela de jeito nenhum? Não consigo mais. Então eu vou tentar fechar minha tela aqui. Só um minuto. Os outros, será que estão vendo? Sim, normal para mim. Deixa eu tentar compartilhar ela aqui de novo. E agora, Elisandra, conseguiu visualizar? Nada. Então, talvez, Elisandra, seja o que o Adair, eu acho que foi o Adair ou foi o Fábio que falaram que possa ser problema na conexão da internet. Pessoal, porque vocês estão conseguindo visualizar, né? Alexandre, Adair, Fábio, Sim. a Maiara. Só tem horas que fica sobreposta, mas dá para visualizar bem. Mas dá para visualizar bem, né? Tá. Então, assim, pessoal... Elisângela foi pôr no Zap, lá eu vi por lá, acho que ela vai conseguir acompanhar melhor a outra aula, eu fiz assim. É, né? Porque não sei o que possa tá sendo problema. Porque aqui comigo tá ok a conexão. Pode dar sequência, professora, se os outros estão vendo. Então, me tirei uma dúvida. Quando vocês elaboraram o gráfico de Pareto, vocês elaboraram ele no Excel? Sim. Pronto. Então, você já sabe mais ou menos como funciona o gráfico de Pareto no Excel, né? Então, essa problemática que eu trouxe para vocês, nós vamos estar tratando essa problemática no Excel também. Que a problemática é aquela que eu acabei... Tu conseguiu escutar, Elisandra, quando eu falei da problemática? Sim, eu tô ouvindo, só não aparece. Só não tá conseguindo visualizar, né? Então, beleza. Então, assim, eu quero que vocês, em cima dessas informações que está no nosso último slide, eu quero que vocês elaborem um diagrama de Pareto com essas informações. Vocês querem que eu faça... Nós vamos fazer junto, ó. Desculpa? Nós vamos fazer junto ou cada um vai fazer o seu no Excel? Não, cada um vai fazer o seu no Excel e vai estar encaminhando para mim no meu e-mail. É individual. Até mesmo porque não vai ter como vocês se unirem para fazer esse diagrama. Então, assim, eu quero que cada um elabore. Vocês querem que eu revise com vocês no Excel como vocês podem estar elaborando ou vocês já se sentem confiantes para fazerem sozinhos? A tabela vai tranquilo. Eu acho que o gráfico é um pouquinho mais complicado, para mim, na minha opinião. Tá. É isso que eu quero saber. Eu posso mostrar aqui para vocês como é que a gente pode estar elaborando esses gráficos para que vocês possam reviver isso na memória. Pode ser? Pode. Vai ser o mesmo passo a passo que a gente fez da última vez? Oi, chegou cortando aqui para mim. Não. Vai ser o mesmo passo a passo que a gente fez da última vez? Eu não sei como foi que vocês realizaram da última vez, porque não foi eu que passei para vocês. O que eu estou perguntando é assim, se vocês querem que eu reviva o que vocês já têm em mente, né? Dar umas dicas de como vocês podem estar elaborando. Claro que cada um vai fazer da maneira como acha mais viável, mas algumas pessoas, se tiverem dificuldade, a gente repassa novamente, a gente refaz. Tipo, eu mostro para vocês a maneira como eu elaboro, entenderam? Fica bem... Eu acho que o Alexandre quis falar do último trabalho que nós fizemos com a professora. Que a professora passou o passo a passo. Entendi isso. Ah, não, desculpa. O último trabalho que nós fizemos foi o diagrama de Gantt. Esse aqui é o de Pareto, é um relatório diferente daquele que nós... Eu acho que é isso, prof, que ele quis perguntar. Mas a forma que a professora passou para nós. Viu, prof? Oi. Se a prof quisesse fazer um exemplo, uma ilustração no videozinho, já que alguns estão com dúvida, um exemplo em outra tabela e mandar no grupo,
um videozinho, já tira uma observação para fazer daí, né? Sim, eu vou fazer o seguinte, eu mandei um link, junto com o slide que eu mandei para vocês, tem um link com as informações de um passo a passo de como vocês podem estar elaborando esse diagrama. Eu tentei mais uma vez fazer o videozinho eu mesmo fazendo, só que diferente daquela planilha dos stakeholders que eu mandei para vocês, que eu consegui gravar e não teve nenhum problema, esse aplicativo que eu tenho no meu computador para gravar a minha tela, ele não aparece o botão auxiliar quando eu clico no lado do mouse direito. Ele não aparece aquela janelinha. Então, tem informações que ficam ocultas para vocês no vídeo em que eu faço. Aí eu mandei um link para vocês no slide, que vai estar auxiliando vocês. Eu vou mandar esse link também no grupo, que aí tem um vídeo de como vocês podem estar fazendo. Só que eu vou mostrar, agora, eu vou fazer um aqui para vocês, pode ser? Pode. Pode Por ser. mim, não tem problema. Não sei os outros, hein? O que é que vocês acham, pessoal? Eu vou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo e vou estar dando todo o suporte. Tem um vídeo, um link que eu mandei de como vocês podem estar com o passo a passo desse diagrama. É porque, infelizmente, eu não consegui, como é que eu posso falar? Gravar o vídeo. Eu tentei, gente, mas depois eu fui assistir o vídeo e ele aparece grande parte das informações. Só que há aquelas partes onde vem o botão auxiliar, que tem informações que vocês precisariam ver aonde clicar e tudo mais, essas não aparecem. Vai ser baseado nessa tabela, prof, que está aí Vai ser baseado tela? nessa tabela, exatamente. É baseada nessa tabela aqui, sim. Ó, eu vou mudar aqui a tela para vocês. Deixa eu mudar aqui a minha tela de compartilhamento. Eu acredito que, pelo que eu vi, a gravação do YouTube é uma gravação externa, né? Não é interna. Como é a daí? Né? Que a gravação do YouTube é pelo que eu percebi, é uma gravação externa, né? Por isso que aparece bem os dados, tudo, quando clica, botão direito, esquerdo. Na verdade, aquilo ali é um programinha que você baixa no seu computador, que ele grava os movimentos que você faz na sua tela. Eu tenho um programa desses no meu computador, que foi... Vocês lembram daquele vídeo que eu mandei para vocês dos stakeholders? De como preencher a planilha e tudo mais, vocês lembram? Sim. Pronto. Aquele vídeo ali, eu fiz ele pela minha tela. É um aplicativo que você habilita e ele grava todos os movimentos que você faz no seu computador, na tela do computador. O problema é que esse meu programa, é porque esse programa que eu tenho, ele não pega o botão auxiliar quando você clica. Aí é por isso que não aparece. O problema é no meu programa, entendeu? Aí é por isso que esse vídeo que eu mandei para vocês no YouTube, ele aparece tão bem e fica bem mais visível, bem mais de fácil entendimento para vocês do que o vídeo que eu iria mandar, que não aparece todas as imagens. Porque justas as opções que eu clico com o botão auxiliar do mouse, a câmera não pega. E eu não sei o porquê, mas o aplicativo não pega. E aí acaba que eu envio um vídeo para vocês, faltando informações que vão deixar vocês com dúvidas. Então, para minimizar as dúvidas, eu prefiro não enviar e deixar que vocês assistam esse direto do YouTube. Mas é porque realmente eu tentei fazer aqui e não consegui. Mas vocês estão conseguindo visualizar o meu Excel agora? Sim. Sim. Ó, vocês vão observar que eu já tenho aqui no meu Excel o meu diagrama pronto. Vocês estão visualizando, né? Sim. Esse diagrama aqui eu fiz com base naquela tabelinha que eu enviei para vocês. Aqui está a minha tabelinha, ó. Vocês sabem como é que se chega no percentual acumulado, no percentual e no percentual acumulado já, né?
Pessoal? Mais ou menos a gente sabe. Tá, me fala aí qual é esse mais ou menos de vocês. Como é que vocês estão? Que aí a gente dá uma pincelada. Eu tenho que saber como é que vocês estão, para que aí sim eu possa dizer se a gente vai mais a fundo ou não. Na verdade, eu vendo os vídeos de apoio, eu consigo fazer bem, assim. Eu fiz o outro, vi o vídeo, fui fazendo passo a passo. Mas eu sei mais ou menos. Também acredito que com vídeo de apoio fica fácil de fazer. Com vídeo de apoio fica bem fácil. Como é a daí? Com o vídeo de apoio facilita muito na hora de fazer o grau. Facilita, né? Então, assim, é por isso que eu mandei aquele vídeo de apoio. Foi só realmente para poder dar uma base para vocês, esse vídeo auxiliar, para que vocês conseguissem entender o que eu quero que vocês façam. Eu volto a repetir, eu tentei fazer o vídeo, só que eu não consegui deixar ele 100%, porque quando eu aperto aqui, ó, vocês observaram que abriu aqui com o meu botão auxiliar, esse campo de opções aqui, né? Sim. Pronto. Quando eu faço isso durante a gravação do programa, essa página aqui eu visualizo, mas no vídeo ela não aparece. Então ela fica falha, o vídeo fica falho, entendeu? Ele não fica 100%. Aí, para não enviar o vídeo faltando informações, eu acabei não mandando. Então, assim, eu vou excluir aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui rapidinho com vocês. Diferente do nosso último diagrama, que foi o de Gantt, que já era bem mais complicado e tudo mais, esse aqui de Pareto é muito simples para elaborarmos ele. Eu vou excluir ele aqui, vocês vão observar que ele vai estar sumiu as informações, e eu vou estar excluindo todos esses percentuais aqui, tanto do acumulado quanto o percentual todo. Aqui, cadê? Pronto. Como eu faço para chegar no percentual dessas quantidades de reclamações frente ao que foi apresentado pelo problema? Com base no relatório enviado pelo pessoal da qualidade, nós conseguimos observar que todos aqueles problemas resultou em 71 reclamações. E como nós já vimos na nossa última aula, ou nós vimos anteriormente nos nossos slides, a intenção do diagrama de Pareto é transformar um grande problema em vários problemas pequenos, é minimizar, é diminuir a proporção, é pegar aquele problema que é gigante, que é enorme, e tentar deixá-lo o mais simplificado possível. Não estou te ouvindo, prof. Não está conseguindo me ouvir? Deu uma melhorada agora? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora pronto. Sim. Então, assim, nós entendemos que o diagrama de Pareto, um dos objetivos dele é diminuir um problema grande em um grande número de problemas menores. É reduzir. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, nós observamos que nós temos 71 reclamações. Como eu vou descobrir o percentual dessas reclamações? Eu vou dividir o número de reclamação, né, por descrição, e eu vou dividir ela pelo total de reclamações que eu tive num todo. Tá cortando. Oi, tá me ouvindo? Tá travando para mim. Para mim também. Melhorou agora, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Normal. Então, assim, quando eu pego o número de reclamações que eu tive e divido pelo número total de reclamações, eu vou obter o percentual daquela reclamação. No caso, a reclamação do bolor
é 42% das minhas reclamações. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso com todas as outras células. Eu vou copiar ela aqui e vou fazer em todas as outras células. E se eu fizer uma junção, eu vou observar que de todas as reclamações que eu recebi, 82% dessas reclamações resultam nesses três problemas, nesses três primeiros problemas, no bolô, no sem vácuo e no estufado. Então, quando eu resolvo esses três grandes problemas aqui, eu vou ter um número bem menor de reclamações. Então, eu vou dividir um grande problema em problemas menores. Esses outros aqui que resultam em 18% são maiores os números de problemas, mas o percentual de reclamações é bem menor. Então, eu consigo tratar ele melhor. Feito isso, como eu vou descobrir o percentual do acumulado dessas reclamações? Eu vou pegar o primeiro quadrado de percentual, o primeiro valor de percentual do bolô, e vou dar um sinal de igual nele, e ele vai me repetir esse percentual. Para eu descobrir os demais percentuais, eu vou dar um sinal de igual, eu vou pegar o percentual daquele problema ou defeito e vou somar ele o percentual que eu tinha acumulado no item anterior. E vou dar um Enter. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou descer essa fórmula para as minhas outras colunas aqui. Pronto. Eu vou pegar esse percentual aqui, vou somar com o meu percentual de cima e vou copiar essa fórmula para as demais colunas. Espera só um pouquinho que o meu computador travou. Gente, hoje está difícil esse meu computador, viu? Calma aí. Pronto. Feito isso, eu já tenho a minha planilha aqui toda prontinha, direitinho, que essa planilha que eu já mandei ok para vocês. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar a inserir as minhas informações no meu gráfico. Eu vou selecionar o campo com o defeito e a quantidade desses problemas e venho aqui em inserir gráfico. E eu vou aqui na opção de gráfico em colunas e vou estar inserindo essas informações e o meu gráfico vai estar aparecendo. E vocês vão observar que esse gráfico apareceu em barras e nele só consta a descrição e a quantidade de reclamação que cada um desses itens recebeu. Só que agora como é que eu vou fazer para eu inserir o gráfico de Pareto? Como é que eu vou inserir aquelas informações? Eu vou clicar aqui dentro e vou colocar em selecionar dados. Quando eu venho em selecionar dados, eu vou adicionar mais um campo. Eu venho aqui em nome da série, que vai ser, eu vou acrescentar agora o percentual total desses problemas e desses defeitos. Eu venho no nome da série, eu clico em acumulado, e depois eu venho aqui em valores de série. Quando eu clico em valores de série, eu vou selecionar todos os percentuais. Isso aí já não aparece mais para nós, professora, é o que tu está fazendo. Já não aparece mais? Não. Para mim está aparecendo. Está aparecendo, Fábio? Tá. Então, mas aparece o botão auxiliar da professora? Para mim não aparece. Para mim também não. E aí, Fábio? Apareceu o botão auxiliar quando foi nos dados lá. Mas a sequência do que a professora falou não apareceu mais. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar continuidade aqui e depois eu auxilio vocês individualmente.
Na última aula, a Cristiane me ligou e a gente eu fiz uma videochamada com ela, eu ajudei ela de maneira individual, e aí eu posso fazer isso com vocês caso alguém tenha dúvida, mesmo após ter assistido o vídeo, pode ser? Eu só quero que depois a professora coloque o link da aula para mim assistir ela amanhã de novo. Sem problema. Como não está aparecendo a tela para mim, daí amanhã eu assisto ela de novo e consigo fazer. Não, sem problemas. Eu te mando sim. Eu vou te ligar depois que acabar a aula já, prof. Não, sem problemas, sem problemas. Então, assim, feito isso, eu adicionei isso aqui, eu vou apertar em OK. Quando nós apertamos em OK, vocês vão observar que ao lado do gráfico das barras azuis, surgiram pequenas barras laranjas. E são essas barras laranjas que nós vamos transformá-las no nosso gráfico de Pareto. E eu clico nessa barra azul e com o botão auxiliar aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu venho aqui na opção alterar tipo de gráfico. Quando eu clico em alterar tipo de gráfico, habilitou essa tela para mim, que vai estar, eu tenho que vir em combinação, o último item aqui da minha barra de ferramentas. Quando eu venho em combinação, vai habilitar esse campozinho aqui, ó, com escolha o tipo de gráfico e o eixo para a série de dados. Eu vou clicar no meu último dado, que no caso é o dado do acumulado, do percentual acumulado, e em colunas agrupadas, eu vou clicar em linhas com marcadores. Essa bolinha, esse símbolozinho aqui, ó, desse gráficozinho com essas bolinhas em zigue-zague. Quando eu clico nelas, vocês vão observar que aquelas coluninhas laranjas que tinham ficado ao lado do azul, elas se transformaram em linhas com pequenos pontinhos. Feito isso, eu vou clicar em eixo secundário. Cliquei aqui em eixo secundário, ó, ela já tomou a proporção do gráfico de Pareto que eu preciso. Aí eu vou e venho aqui em OK e o meu gráfico já começa a tomar forma. Agora, o que é que eu preciso fazer para finalizar o meu gráfico? É a coisa mais simples agora. Eu vou clicar nessa coluna aqui, que representa a quantidade de reclamações que eu recebi. Eu vou clicar nela. Com o auxiliar dentro dela, eu venho aqui em formatar eixo. Quando eu aperto em formatar eixo, vai habilitar aqui para mim a opção de opções do eixo. E bem no começo tem o mínimo 0,0, que eu vou manter, e tem o máximo, que é 35,0. Esse máximo aqui eu vou alterar para a quantidade total de reclamações que eu recebi. Que essas reclamações foram quantas? 71. Então, o meu máximo aqui vai ser 71. Observem que no nosso gráfico, aqui, ó, já mudou os números. Antes aparecia 35, agora está aparecendo 71, que é o número total de reclamações que nós recebemos. Feito isso, eu vou fazer mais uma situação. Aqui em unidades, que fica bem embaixo, na coluna, no campo principal, eu vou fazer uma divisão. Eu vou dividir o valor, o número total de reclamações, que é 71, eu vou dividir esse número por 10, que vai dar 7,1. E vou dar um OK. E automaticamente ele já fez a soma aqui dos meus números de novo. Beleza. Aqui eu finalizei. Agora eu vou para o campo de percentual. Quando eu clico aqui neles, vocês vão observar que ao invés dele estar até 100, ele está chegando aqui em 120. Só que o meu percentual máximo é 100. Eu vou alterar esse percentual. Então, no mesmo campo em limites, o mínimo é 0, o máximo eu vou alterar para 1. Eu vou apagar esse 1,2 que tem e vou dar Enter. E pronto, tá feito. Aqui, ó, o nosso gráfico ficou pronto. O que é que falta no nosso gráfico? Apenas umas informações complementares, que isso aí a gente faz depois em configurações. A gente vem aqui, ó, em adicionar elemento gráfico e vamos colocar os títulos. Digamos um títulozinho aqui na lateral. Esse título aqui que significa o quê? Esse título aqui significa
Percentual de reclamações que nós recebemos. Então, eu vou alterar aqui ele para percentual de reclamações. Para o percentual de reclamações. Pronto. Agora eu quero colocar uma mesma legendazinha aqui embaixo. Eu venho novamente adicionar elemento gráfico, títulos do eixo, e vou aqui embaixo, ó, na parte horizontal aqui embaixo, cadê? Eu vou clicar aqui e vou colocar os tipos de reclamações que nós recebemos dos nossos produtos. Os tipos de reclamações. E para deixar o nosso gráfico mais legível, mais entendido, vamos colocar uma pequena legenda. Cadê aqui legendas? Deixa eu ver uma legendazinha aqui inferior. Pronto. E o nosso título do nosso gráfico, que aqui eu coloquei diagrama de Pareto. Pronto. É só isso que a gente precisa fazer para montar o nosso gráfico de Pareto. Bem simples, né? Tranquilo. É simples se a professora enviasse a gravação da aula, né? Daí fica fácil. Não, beleza. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu finalizar ela aqui. Deixa eu tirar aqui essa tela. Pronto, vocês estão conseguindo me visualizar agora? Sim. Então, assim, Sim. eu vou estar mandando. Vocês querem que eu mande essa planilha para vocês sem o gráfico? Ou vocês querem já começar o preenchimento do zero, do gráfico, de tudo? Da planilha de Excel? Vamos deixar vocês fazerem o preenchimento dela, né? Que é para vocês começarem a praticar essas informações. Então, assim, eu vou estar mandando para vocês. Eu vou estar mandando para vocês o link. Gente, tem alguém mandando mensagem no grupo aqui de vocês, no nosso grupo da sala. Quem é Camila? Tá, depois a gente vê o que é isso. Então, assim, eu vou mandar o link da aula no grupo. Foi a Andréia que mandou uma mensagem, nome, acho que não sei, mas acho que pelo jeito ela falou só Andréia. É a filha dela. Ah, tá. É a filha dela. Não, beleza. Então, assim, pessoal, eu vou mandar o link para vocês dessa nossa aula. Com relação à criação desse diagrama, vocês tiveram alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida para essa elaboração? Ou eu posso mandar o link e a gente vai esclarecendo as dúvidas no privado ou no particular? Ou, desculpa, no grupo ou no particular? Eu acredito que está tranquilo. Tá tranquilo? Mais alguém? Tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo também. Qualquer dúvida eu vou pedindo para você. Não, sem problemas. Então, assim, eu vou estar me colocando à disposição de vocês. Eu vou estar, então, mandando o link para... Vocês conseguiram acessar o link do YouTube que eu mandei no arquivo em PDF? Sim. 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 Não, então beleza. Então, Até que dia tem que entregar daí esse gráfico? Ah, sim. A nossa próxima aula vai ser na próxima quarta-feira sobre... Na nossa próxima quarta-feira vai ser a nossa próxima aula. Na segunda-feira não tem aula, não é isso? Isso, parece que segunda e terça não tem. Segunda e terça não tem, a Paula avisou. É recesso e feriado. Isso, então assim, nós não vamos ter aula na próxima segunda, só na próxima quarta. Então, me entreguem o trabalho até segunda-feira, fica tranquilo para vocês, ou vocês acham que vai ficar sobrecarregado? Ou vocês preferem fazer no feriado? Está tranquilo.
Pode ser então. Eu não até ouvi, segunda? prof, cortou tudo. Podem me enviar o trabalho até segunda? Sim. Então, fechou. Então, vocês têm até segunda para me enviar esse trabalho. E aí a gente vai conversando caso vocês tenham dúvida e a nossa próxima aula é na quarta, ok? Ok. Aí assim que eu finalizar aqui a aula, que gerar o linkzinho, eu já mando para vocês no grupo, pode ser? Certo. Sim. Então, pessoal, era isso por hoje. Comecem a colocar o diagrama de Pareto em ação. Eu desejo para vocês um bom final de semana, um bom feriado prolongado aí, para quem vai estar emendando segunda e terça. Eu vou estar à disposição e se comportem, se cuidem nesse período, tá, gente? Pelo amor de Deus. Beleza, até mais então. Tchau, tchau. Então, até. Tchau, pessoal. Boa noite. Vou estar à disposição, tá? Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Profe, Oi. te mandei lá o gráfico faz uns 5 minutinhos, beleza? Beleza, Fábio. Eu vou dar uma olhadinha e eu te dou um retorno depois, tá bom? Se não tiver lá, eu faço outro amanhã daí. Não, sem problemas. Eu vou dar uma olhada e aí eu vou te